Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você. O NT Sul está começando, veja os destaques. Nossa equipe volta ao Piquiri, primeira região afetada pelas inundações deste mês em Cachoeira do Sul. As águas baixaram, mas a limpeza é demorada. A imagem que se vê em vários cantos, em várias ruas e propriedades aqui da localidade é essa, ó. Muitas coisas na rua, pegando sol, tentando secar, tentando recuperar o que a água molhou. Empresas de Cachoeira do Sul abrem suas portas hoje para alunos do terceiro ano do ensino médio. Estudantes vão acompanhar a rotina de trabalho na profissão pretendida. É o projeto profissional do amanhã. A gente atualiza a situação do estacionamento rotativo pago de Cachoeira do Sul. O relator do projeto, na comissão especial da Câmara de Cachoeira do Sul, se posicionou contra. O relatório que vazou ainda pode ter alterações. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Homerich fala sobre um dos grandes sintomas dos tempos atuais. Eu tenho notado no meu consultório o quanto as pessoas estão chegando procurando ajuda por crises de ansiedade. E aqui no estúdio, ao vivo, nós vamos conversar sobre o trânsito de Cachoeira do Sul com o coordenador de trânsito do município, Maurício Cardoso, e com o coordenador de educação para o trânsito, Lucas Bica. E eu já quero convidar você de casa para essa nossa conversa aqui sobre trânsito. Você pode mandar a sua mensagem para a gente no WhatsApp com uma pergunta, relatando alguma situação para a gente tratar aqui então com os nossos convidados. 51997697129 é o número do WhatsApp. Você pode falar sobre outros assuntos também, que a gente tem os nossos demais blocos de interatividade, então conte sua notícia, sua informação, fique à vontade para comentar as reportagens também. E as lives já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira, e o mesmo tá valendo lá no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentou hoje de manhã a metodologia da pesquisa sobre os impactos da enchente de 2024 na qualidade da vida da população gaúcha. A coleta vai ocorrer a partir do segundo semestre. Essa pesquisa é tratada como inédita pelo IBGE pelo fato da necessidade urgente de dados precisos e contextualizados para orientar políticas públicas efetivas em situações de crise. O evento de apresentação ocorreu em Santa Cruz do Sul, no auditório do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo, Cisvale. Na oportunidade foi apresentado o método de coleta, os temas que serão abordados no questionário e a revisão bibliográfica, que serviu de base para o desenvolvimento da pesquisa. A proposta do assunto foi uma das ações do Laboratório de Inovação do IBGE durante a força-tarefa criada pelo governo federal para fazer frente ao desastre natural. O projeto é considerado um passo pioneiro na história do IBGE ao inaugurar uma abordagem inédita para medir os impactos sociais e econômicos de desastres naturais. A grave enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024 evidenciou a necessidade urgente de dados precisos e contextualizados para orientar políticas públicas efetivas em situações de crise. Esse trabalho que foi feito é uma inovação dentro do IBGE, né? E sabemos que o tema ambiental ele veio para ficar, né? Certamente o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul no ano passado não foi um evento ocasional. Infelizmente, nós estamos diante de uma mudança climática e que eventos desta natureza, seja pela enchente, seja pela seca, enfim, fenômenos que estão vinculados a algo que veio para ficar, infelizmente. E o Estado brasileiro ele precisa estar atuante diante dessas modificações. É uma pesquisa que levou bastante tempo entre sua demanda e concepção, com exploração metodológica, revisão internacional. Existe uma ansiedade grande por parte da diretoria de pesquisa, da diretoria de geociências, de todas as áreas envolvidas. É importante dizer que a pesquisa sobre os impactos das enchentes é mais um desdobramento de um esforço conjunto de todas as áreas do IBGE.
As entrevistas vão ser presenciais e via telefone, seguindo protocolos ajustados conforme a acessibilidade dos entrevistados. As cerca de 400 famílias da localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, tiveram as suas rotinas ou de familiares afetadas pelo período de chuvas que começou no último sábado, dia 14. O precário sistema de escoamento de água da localidade não deu vazão ao grande volume de chuva e parte da vila ficou debaixo d'água. Uma semana depois, as famílias já retornaram para casa e, enquanto limpam, também contabilizam o que perderam. Aqui no Piquiri, as famílias atingidas já voltaram para suas casas e, aproveitando o sol que tem feito nos últimos 2 dias, ainda que com muito frio, as famílias aproveitam para fazer limpeza, tentar recuperar um tanto do que perderam, e a imagem que se vê em vários cantos, em várias ruas e propriedades aqui da localidade é essa, ó. Muitas coisas na rua, pegando sol, tentando secar, tentando recuperar o que a água molhou. Circulando pela vila, encontramos este grupo de moradores aproveitando o calorzinho do sol. A Rosemary justifica que dentro de casa há muita umidade e o frio é intenso. Ela lembra que quando a água chegou, não deu tempo de fazer muita coisa. Subiu rapidamente, porque não deu tempo da gente conseguir levantar tudo, né? Roupa mesmo, tinha que lavar aí. Até domingo tá lavando roupa. De tanto roupa que molhou debaixo, no guarda-roupa embaixo. E o guarda-roupa tá molhado ali, né? Acontece todos os anos isso? Não, não é todos os anos. É quando tá suja essas valetas. De manhã, tipo 10 e pouca da manhã, que começou a encher mesmo. Aí a gente saiu, aí para 1 hora, a hora que abriram as valetas, 1 hora eu tive aqui, já não tinha mais água. Escoa rapidamente. Isso mesmo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, na parede ainda a marca da água. Chegou a pouco mais de 50 centímetros de altura dentro de casa. Esse alagamento é ainda resultado da chuva e de uma valeta nos fundos da casa da Vera. A água chegou e subiu acima dos joelhos, segundo ela. Aos poucos, ela limpa e tenta recuperar o aconchego da casa, mas algumas coisas ainda estão fazendo falta. Preciso de edredom, de essas coisas de cobertor, edredom, essas coisas, colchão, essas coisas, tudo é preciso agora de momento. Tá, molhou tudo. Molhou tudo. Então, um pouco ali fora, um pouco já botemos fora, já levamos para o lixeiro, o lixeiro levou. Botemos ali fora, ele levou. Quando chegamos, seu Celso cortava lenha, a água do pátio já não existia e os bichos já estavam soltos. A casa já estava limpa. Mas para ele ainda é muito nítido o momento em que percebeu a chegada da água que invadiu parte da casa dele e da esposa. Eu saí para fazer o transporte. Quando eu vi que a água vinha vindo, só fiz a volta no posto e voltei para casa. Não fiz transporte escolar, por causa da água, né? Para organizar o que tinha em casa. É. Esta imagem mostra a Márcia na terça-feira durante a cheia. Uma semana depois, a encontramos de novo em frente à casa. Só que desta vez recomeçando e recebendo caixas dos cosméticos que ela vende e distribui. Como eu trabalho para uns quantos vendedores, né? Então a gente tentou salvar primeiro as mercadorias, né? E aí as nossas coisas ficou. Comida não sobrou nada. Se não fosse contar com doações, a gente não tinha nem como. O mobiliário da casa está sendo refeito aos poucos pelo marido dela com a reciclagem de materiais. Na cozinha, o balcão dos mantimentos será de tijolos. A Ana também se une à voz de outros moradores do Piquiri quanto à limpeza das valetas que cortam a vila. E quando a gente estava, né, dando em cima do pessoal da prefeitura, sabe, que as valetas estavam limpas, não acontecia isso, né? E agora essas valetas estavam do jeito que estavam, né? Alagou tudo. Alagou tudo. Tem bastante diferença que daí a água escoa mais rápido, né? Ela vai descendo mais ligeira, então ela não fica acumulada aqui. Na saída dela lá sai bastante, lá no que eles abriram, lá no Bueiro dos Cassol ali, tem uma estrada, uma valeta geral, e dentro da lavoura mesmo nunca foi limpa, dentro da lavoura nunca foi limpa. Então todo ano eles vêm tirando terra, tuiando ali para dentro, ali, né? E ali nunca foi limpa, dali para lá tinha que ser limpo, da estrada ali para lá tinha que ser limpo, toda ela toda. Deus de maio eu tava mandando foto, pedindo para ver se a prefeitura se manifestava e vir limpar as valetas aí, mas não vieram. Se tivesse limpa, claro, acho que ia dar enchente, mas não tão grande assim.
A Vila Piquiri fica na parte de baixo de uma espécie de bacia geográfica, onde a existência de valas se tornou necessária e indispensável para o escoamento da água e prevenção de alagamentos. Por isso, a cada ano, os moradores se mobilizam na reivindicação da limpeza dessas vias, que este ano não foi realizada. Há uma semana, quando tiveram as casas invadidas pela água, os moradores se revoltaram e protestaram na BR-290 no acesso à vila. Nesta segunda-feira, em participação ao vivo no NT Sul, o prefeito Leandro Balardim confirmou solicitação oficial feita ao DENIT de construção de 2 galerias e reestruturação da atual rede de escoamento que atravessa a BR-290. Quanto à limpeza das valetas, por telefone, o secretário de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, se comprometeu a, nos próximos dias, a partir de orientação técnica, executar, além de limpeza, alargamento ou aprofundamento das valetas para ampliar vazão da água. E segundo informação prestada pelo secretário de Desenvolvimento Social, João Alexandre Bittencourt, no próximo sábado, haverá retorno de equipe da pasta ao Piquiri para novas entregas, conforme necessidades dos moradores. Quanto à dona Vera Lúcia Melo, que aparece na reportagem solicitando agasalhos, ele afirmou que desconhece a situação e que vai verificar. Segundo João Alexandre, no último sábado, todos os moradores que tiveram que sair de casa receberam mantimentos e doações. A Prefeitura de Cachoeira do Sul reabriu o cadastramento das famílias atingidas pela enchente. Quem ainda não se cadastrou deve procurar a Prefeitura, o gabinete do prefeito, até sexta-feira, dia 27 de junho. O responsável familiar deve levar o nome de todas as pessoas que vivem na residência e o número de CPF de cada uma delas, além de um comprovante de residência, se houver, se a pessoa tiver. As famílias do interior que não tenham acesso ou não tenham como acessar o cadastro presencialmente devem fazê-lo por ligação telefônica ou então por WhatsApp. E a gente destaca um número agora aí para você, 51, código de área, 99469-5068. Está na tela, anote aí, tire uma foto para que você possa fazer esse contato, caso você não possa vir presencialmente até o gabinete do prefeito. E é importante mencionar que o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou 64 milhões de reais para auxiliar famílias e cidades afetadas pelas chuvas. Desse montante está garantido o pagamento de auxílio emergencial de R$ 2.000 para unidades familiares desalojadas ou desabrigadas. E a gente atualiza agora informações sobre o Guaíba, que preocupa a região metropolitana de Porto Alegre, mas que tem nível estável hoje. O Guaíba nivelado ao cais. A medição ultrapassou a marca dos 3 metros. Essa é a cota de inundação no cais Mauá. Já na régua localizada no gasômetro, o nível chegou perto dos 3,50 metros. Aqui, a cota de inundação é de 3,60 metros. Um dos fatores que contribui para o represamento da água é o vento sul, que deve se manter até sexta-feira, segundo a meteorologia. Alagamentos já são registrados em diversas ruas, onde a água extravasa pelos bueiros. Segundo a EPTC, 4 pontos da capital precisaram ser bloqueados. Um desses pontos fica aqui na Zona Norte, na Avenida Polônia. Em razão disso, as linhas T3, T8 e T12 operam com terminal norte provisório na Rua Voluntários da Pátria. Os outros 3 pontos estão nos bairros Humaitá, Guarujá e na Ilha da Pintada, onde o bloqueio das vias é total. E uma situação que já se tornou comum com a elevação do Guaíba se repete no bairro Praia de Belas. Ruas alagadas, mesmo sem chuva. E você deve lembrar que ontem aqui no NT Sul a gente recebeu mensagens de telespectadores falando sobre a questão de rios assoreados, sangas assoreadas, né? E o prefeito Leandro Balardim esteve em Porto Alegre ontem para tratar do ingresso de Cachoeira do Sul no programa Desassorear. Essa é uma iniciativa do governo gaúcho voltada ao desassoreamento de rios e canais urbanos. Em reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Calmo, Balardim reforçou o interesse do município em participar dessa nova etapa do programa.
Bem, Daniel, assunto importante, se tratando pelo momento que a gente vive, que foi acarretado, inclusive, por uma situação mais grave através da enchente histórica do ano passado. Eu estou falando sobre o desassoreamento de rios e principalmente aqui no entorno de Cachoeira do Sul. Ontem o prefeito Leandro Balardim esteve em Porto Alegre, falou com o secretário de Desenvolvimento Urbano, secretário Marcelo, que atendeu o prefeito, e Cachoeira do Sul, digamos que vai se habilitar a conseguir os recursos para fazer esse desassoreamento. Para a gente entender melhor onde isso vai acontecer, ao meu lado o prefeito Leandro Balardim, que vai nos atualizar, inclusive estava em reunião com o corpo técnico da prefeitura, secretários, para tratar desse assunto. Prefeito, o que você traz de Porto Alegre sobre esse assunto de desassoreamento, como vai funcionar, recurso, investimento, em que pé que anda essa demanda que é importante aqui para Cachoeira do Sul? Bom, Cachoeira do Sul sabe que é um problema grave as nossas sangas, córregos, né? Esses bueiros, essas valas que águas transbordam e adentro dentro das moradias. E não é só na margem do rio, né? Toda a cidade ela é rasgada, talhada de inúmeras sangas. O projeto Desassorear RS é um programa que foi criado no ano passado. 154 cidades conseguiram recursos e maquinários e, infelizmente, Cachoeira do Sul não requisitou. Nós, de pronto, agora procuramos ao governador do estado, estive em audiência com ele no mês retrasado, ele disse que era para nós agilizarmos junto à Secretaria de Estado que opera essa situação, porque ela iria abrir novos procedimentos, agora, por sua vez, sem edital, né, sem prazo. É importante destacar para a comunidade que esse desassorear não é dos rios. Os rios têm as dragagens. Esse é o modelo ideal para os rios. O nosso rio aqui, o Jacuí, existe operadoras de areieira que possuem habilitação, licenciamento para fazer a dragagem e o fazem, que é para o comércio dessas areias. Nós vamos atacar o quê? Os córregos, os arroios, essas sangas, né? A Cachoeira tem muitos arroios, muitas sangas, para que a gente possa limpar. O desassoreamento ele é provocado por entulhos, desmoronamento, por falta de manejo, manutenção. Alguma parte da população joga lixo, pneu, colchão, móveis, e aí vai entulhando, né, as sangas, e isso provoca, né, um entupimento, o transbordo dela. Então, o projeto é desassorear. O executivo tem máquina suficiente para atender essa demanda? A frota tem a capacidade de atender esse tipo de situação? Não tem. Precários, equipamentos da Secretaria de Infraestrutura precário, equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Rural precário. Nós estamos trabalhando na limpeza do nome da cidade, lá nos cadastros, no CADIM, no CALC, na CRP, que estão negativados, para que a gente possa fazer uma linha de financiamento para poder adquirir máquinas a um custo mais em conta, mais barato. Tá certo. Conversamos então com o prefeito Leandro Balardim, falando sobre esse projeto que a prefeitura se habilitou, o desassorear, atacar principalmente a parte urbana aqui do município. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Bom, agora nós vamos ouvir o recado, a dica importante de Lisiane Omerich aqui no Telejornal NT Sul, porque é dia de terapia. E a Lisiane traz um tema muito importante para os nossos dias, né? Quem já não teve algum momento de ansiedade? Sintomas físicos, inclusive, né? Mão suando, coração batendo mais forte. Infelizmente é um sintoma muito comum e muitas pessoas estão tendo que lidar com ansiedade e com crises de ansiedade. E a Lisiane chega agora para falar um pouco mais sobre isso, sobre a experiência dela, dicas importantes para o nosso dia a dia. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar de um assunto que permeia a nossa vida, que vocês estão cansados de ouvir, mas que é um assunto extremamente importante, que é a ansiedade. Eu tenho notado no meu consultório o quanto as pessoas estão chegando procurando ajuda por crises de ansiedade, né? E uma crise de ansiedade é algo muito ruim,
Porque a ansiedade, ela passa pelo nosso emocional, mas ela passa pelo nosso corpo também. A gente tem dores de estômago, dores no coração, a gente tem dores na coluna, com crises de ansiedade, dores de cabeça, sudorese. Tu tem uma série de sintomas físicos que agravam essa questão da ansiedade. Mas o que é essa ansiedade? A ansiedade, ela é um transtorno de futuro. Normalmente nós somos ansiosos por coisas que ainda não aconteceram na vida da gente. Nós temos uma ansiedade que vem muitas vezes da capacidade que a gente tem de pensar coisas negativas. A gente está sempre dentro de um quadro emocional, aumentando a nossa realidade para o lado negativo. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, todos nós temos problemas, se eu tenho um problema, eu já estou imaginando os frutos meteóricos que aquele problema vai trazer na minha vida e eu já vou projetando para frente e aquilo vai tomando uma proporção que vai me deixando assim, ó, completamente alucinada, completamente ansiosa, completamente adoecida, né? Mas eu tenho que entender que muito da ansiedade é produto da nossa cabeça, é produto do nosso pensamento. A gente precisa também trabalhar um pouquinho mais no racional do que no emocional. Toda vez que a gente trabalha no emocional, nós potencializamos qualquer tipo de sensação, inclusive a ansiedade. Então, tu ter uma ansiedade é natural, né? Eu preciso ir num lugar que eu nunca fui antes, eu tô ansiosa porque eu vou ter que ir naquele lugar. Beleza, isso é normal. Agora, tu levantar de manhã com o transtorno, ansiedade generalizada, onde tu não consegue fazer nada, tu só tá com aquele desconforto e é muito ruim um transtorno de ansiedade, o desconforto que ele dá é muito ruim. O nosso cérebro, né, ele reconhece o nosso ambiente, as situações que a gente está vivendo e representa isso em forma de pensamento. Então, o nosso pensamento, ele é mutável, ele vai mudando constantemente. Então, dentro dessa mudança de pensamento, a gente precisa trabalhar um pouco a nossa razão e pensar coisas racionais e não aquela coisa que não tem fim de negatividade, que tu cria uma história, uma fantasia que talvez aquilo nunca vai acontecer, mas tu já está sofrendo por antecipação, talvez por algo que realmente não vai acontecer na tua vida. Então tu pode fazer esse exercício em casa de autocontrole. De poder assim, ó, pensar assim, ó, o que eu tô pensando está correto ou eu estou exagerando? Será que eu não deveria pensar alguma coisa diferente? Será que eu preciso ser tão negativa? Será que eu preciso sempre pensar o pior? Tentar pensar isso, tentar fazer da sua vida uma vida mais organizada. Toda vez que a gente organiza qualquer coisa, a gente tem uma tranquilidade maior para vivenciar aquilo ali. Então, se eu estou com o meu ambiente familiar organizado, se eu estou com o meu ambiente profissional organizado, eu vou ter um controle maior sobre a minha ansiedade, né? Eu não estou assim, com tudo ponta abaixo, ponta acima, tendo que matar um leão por dia. Então, eu posso vivenciar um pouquinho mais de tranquilidade na hora que eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer. Então, uma organização, ela é super pertinente para quem tem problemas de ansiedade. E se esse problema de ansiedade persistir, é preciso que se procure um médico, é preciso que se tome uma medicação, que se faça uma terapia, para a gente também tentar entender a raiz dessa ansiedade. Por que aquela pessoa desenvolve tanto síndrome de ansiedade, né? Então, para a gente poder fazer uma busca, poder conhecer o que leva a desenvolver ansiedade. O que não pode é adoecer pela ansiedade, porque junto vem a depressão. Não tem ansiedade sem depressão, não tem depressão sem ansiedade. As duas andam de mãos dadas. Então, para que não evolua para depressão, para que não piore as coisas, se ajudem, procurem ajuda, procurem uma terapia e vamos resolver o que tiver que resolver de uma forma coerente e racional, longe daquelas loucuras ansiosas que a nossa emoção traz para nós de vez em quando. Até a próxima, pessoal! Um dia para viver de perto um pouquinho da profissão pretendida para o futuro. Essa é a proposta do programa Profissional do Amanhã, uma iniciativa do escritor e palestrante Sérgio Almeida, desenvolvido aqui em Cachoeira do Sul.
Hoje, ao longo de todo o dia, mais de 100 alunos do ensino médio estão junto de profissionais fazendo o test drive da profissão para decidirem os seus destinos profissionais. Pelo menos 2 participantes tutelados pela TV Cachoeira seguiram o caminho do jornalismo. 2 alunos que participaram do programa Profissional do Amanhã passaram aqui pela TV Cachoeira, optaram de fato pelo jornalismo. Eles são acadêmicos de comunicação, estão cursando jornalismo na UFSM e a gente conta um pouquinho da trajetória deles. Hoje é dia de PDA, é dia de curtir um pouquinho, tomar um golinho dessa experiência da profissão e decidir se esse é o caminho para a vida profissional ou não. O test drive da profissão começou em 2021 e desde então vem sendo aquele empurrãozinho importante para ajudar na escolha profissional. Para pelo menos 2 alunos que passaram pelo programa, a experiência foi decisiva. Eles são o Francesco e o Luiz. Que desde cedo eu já pensava em cursar jornalismo e o projeto ele me proporcionou vivências que fortaleceram ainda mais aquela vontade que eu já tinha. Durante o PDA eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a rotina da TV Cachoeira. Eu passei uma tarde com a equipe e foi muito legal, foi muito importante para mim aquilo. Foi uma experiência muito marcante que permitiu eu conhecer o processo por trás das câmeras, tudo o que acontece e a gente não vê em casa. Foi muito legal. Eu acompanhei a produção de reportagens e outras atividades que a equipe estava desenvolvendo no dia. Eu achei super interessante e voltei para casa ainda mais convicto da profissão que eu queria seguir. Ver como é que funciona uma TV. Eu aprendi contigo e com o pessoal da TV coisas que eu nem imaginava como funcionava, né? Então foi muito bom. E me ajudou porque hoje eu consigo falar na frente da câmera sem ter um pouco mais de nervosismo, né? Quando eu fui fazer o projeto, eu ficava um pouco nervoso. E hoje não, hoje a gente faz atividades com câmera aqui na faculdade e a gente consigo falar tranquilamente sem ter vergonha que eu tinha na época. Foi muito bom, muito gratificante fazer isso. Esse projeto é algo muito interessante que acho que todo mundo que é jovem tem que fazer para ter certeza do que quer na sua vida. Durante todo o dia, mais de 100 alunos estarão acompanhados de profissionais de diferentes áreas, vivenciando um pouco das rotinas dessas profissões e decidirem se, de fato, esse é o caminho para o futuro. E se o caminho for o jornalismo, ficam aqui essas 2 mensagens motivadoras e entusiasmadas dessa dupla. Foi uma experiência muito legal ter participado do PDA e, como eu já disse, com toda certeza, influenciou bastante na minha escolha, que foi a escolha certa, que eu realmente percebi que eu escolhi o curso certo e eu tô fazendo algo que eu gosto e algo que vai me fazer muito feliz, sabe? Vai atrás porque é muito legal e tu vai certamente ir atrás do teu sonho, tu vai realizar ele já adentrando na faculdade. Muito bom! Boa sorte a toda a garotada que está participando na edição deste ano do PDA Profissional do Amanhã e boa sorte a esses estudantes, que até uma abordou aqui na reportagem, que se decidiram pelo jornalismo, que estiveram com a gente aqui nas edições passadas. Muito bacana! E agora está na hora de participação, por isso vamos para a tela. O WhatsApp é o 51997697129 para você de casa participar, para você fazer o NT Sul junto aqui com a gente. Quem está participando com a gente é a Paula Risati. Olha só o que ela está dizendo aqui. Entardecer ontem, às 18h10. Nunca vi nada parecido, sem filtro. Dia muito bonito ontem, né? O céu estava azulzinho, entardecer também com aquele alaranjado, típico dos dias frios aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado, Paula, pela participação e por compartilhar a foto do entardecer. Temos aqui também mensagem anônima com um pedido de solução urgente para a rua Major Leonel Friedrich, bairro Ponche Verde. São diversas crateras, valetas profundas e trechos completamente irregulares. A situação é tão crítica que mais parece uma pista de rally, diz aqui o telespectador. A comunidade local tem enfrentado enormes dificuldades para transitar e a situação piora a cada dia. São valetas muito grandes, né? Deixamos aí esse apelo então para a Secretaria de Infraestrutura Urbana de Cachoeira do Sul. Quem mais? Mais recados aqui, o Álvaro dos Santos, almoçando com minha sogra, Carmen Lúcia Trindade, e de olho nas notícias da nossa cidade. Muito bom! Obrigado, Álvaro, pela participação. Um abraço para ti aí, para dona Carmen. Bom almoço para vocês. Obrigado pelo teu recado. Daqui a pouquinho mais participações aqui da nossa audiência.
A seguir, a gente atualiza a situação do estacionamento rotativo pago de Cachoeira do Sul. O relator do projeto, na Comissão Especial da Câmara de Cachoeira do Sul, se posicionou contra. O relatório que vazou ainda pode ter alterações. E aqui no estúdio, ao vivo, nós vamos conversar sobre o trânsito de Cachoeira do Sul com o coordenador de trânsito do município, Maurício Cardoso, e com o coordenador de educação para o trânsito, Lucas Bica. Nós voltamos já. Meio-dia e 31, estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo, quinta-feira. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Vendo imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Tempo já completamente diferente dos últimos 3 dias, em que nós tivemos a presença expressiva do sol, praticamente sem nuvens, né? O frio deu uma trégua, é verdade, mas a chuva está voltando, infelizmente, ao Rio Grande do Sul nesse momento, especialmente a partir de sábado a gente deve ter um volume significativo de chuva. Detalhes agora na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul ficou menos frio, mas a chuva voltou. Ao longo do dia ainda podem ocorrer pancadas de chuva, a princípio sem grande intensidade. Segue o predomínio de nuvens e há alguma possibilidade de aberturas de sol. A temperatura mínima ficou em 9 graus e a máxima não deve passar dos 16. Sexta-feira vai ter sol entre nuvens, mínima 6 graus e máxima 15. Sábado já deve ter bastante chuva em Cachoeira do Sul, algo em torno de 30 milímetros ou mais. A temperatura mínima fica em 7 graus e a máxima não passa dos 14. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Após 3 dias de trégua, o tempo firme dará lugar à instabilidade no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Conforme as principais centrais de meteorologia, o predomínio hoje deve ser de nuvens, como a gente já vê no mapa, com chuva ou garoa em boa parte das regiões. As áreas com mais intensidade de chuva se localizam na metade norte do Rio Grande do Sul, especialmente em pontos da divisa com Santa Catarina. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 13 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, 13. Em Santa Maria, na região central, 14. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 14 graus. Hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência. Olha só, aqui no YouTube, a Guacira está dizendo que gosta muito do quadro da Lisiane Omerich, né, o Dia de Terapia. Hoje a Lisiane falou sobre ansiedade. A Guacira diz que o quadro ajuda muito. Obrigado, Guacira, pela mensagem. Tudo de bom para ti aí. Obrigado pelo teu recadinho. Cleusa Aparecida Silveira está falando aqui da questão do trânsito, que nós já vamos abordar mais profundamente. E ela diz que acha que as ruas são muito estreitas, muito apertadas e que o ideal é que o estacionamento fosse apenas de um lado e não nos 2 lados das ruas, como acontece na maior parte dos locais. Obrigado, Cleusa, pela tua participação. Na tela, recadinhos. A Daiane, Sofia e sua prima Iris, olhando o NT Sul e na hora do almoço, né? Muito bom, obrigado, Daiane. Um abraço aí para as meninas, para Iris e também para Sofia. Ótimo dia para vocês. Obrigado pela participação, viu? Quem mais? Temos aqui mensagem anônima. Na rua Barão do Viamão, no bairro Ponte Verde, tem um terreno sujo com muitas cobras, mosquito da dengue e escorpiões. Fica aí o alerta, então, para limpar, né? É importante, nesse momento que a gente tem tanta chuvarada, água que vai se acumulando e a gente sabe que aí tem todas estas questões aqui que esse telespectador menciona, né? De animais que vão proliferando, mosquitos e tudo mais. Então a limpeza tem que ser providenciada. Quem mais? Temos mais recados? A Mi, eu tenho crise de ansiedade e quando ela chega tomo chá ou suco de maracujá e também faço alguma coisa para me distrair. Aí passa e fico tranquila. É verdade, né? Infelizmente muitas pessoas sofrem com a questão da ansiedade. As crises têm sido mais frequentes para muita gente. Para quem perdeu o quadro da Lisiane, daqui a pouquinho ele vai estar disponível em todas as nossas plataformas, nas nossas redes sociais.
Mais um recadinho, Molisson Machado, Arraiado Sesc, tava bom demais da conta. Um abraço para essa turma animada aí. Obrigado, Molisson, pela foto, pela tua participação. E olha, a gente atualiza agora uma informação importante sobre trânsito aqui de Cachoeira do Sul. O relator da comissão especial que analisa o projeto de implantação do estacionamento rotativo pago em Cachoeira do Sul tem posicionamento contrário à proposta. O relatório foi tornado público, mas ainda pode ser modificado porque expressa apenas a posição do relator, o vereador Edmar Garcia. E esse relatório precisa ser discutido com os outros membros da comissão. Mas para Edmar, falta detalhamento na proposta do estacionamento rotativo enviado pela Prefeitura à Câmara. Vereador Edmar Garcia, relator da comissão especial instalada na Câmara de Vereadores para analisar o projeto que pretende implementar em Cachoeira do Sul o estacionamento rotativo pago, é contrário ao projeto. Isso foi tornado público depois que o relatório dele foi protocolado na Câmara de Vereadores e tornado público no sistema, em que, num primeiro momento, deveria ter sido publicado apenas para os membros da comissão. Conversei com ele por telefone e trago um pouco do posicionamento do vereador, que esclarece que este relatório é apenas o posicionamento dele como relator e é possível que essa decisão possa ser alterada após uma discussão dentro da comissão com os demais membros. O prefeito Leandro Balardim também se manifestou. O parecer ele não é definitivo. Eu fiz o relatório, eu protocolei ele para nós discutirmos na comissão, junto com o presidente Serginho e com o vereador Alex, para eu discutir com ele o parecer que, no meu entendimento, naquele momento ali, né, sobre o projeto, sobre essa questão de ter algumas coisas que precisa ser melhorada no projeto. Então, esse era o meu parecer, eu apresentar para eles e nós discutirmos dentro desse meu parecer na comissão. Existe a possibilidade da comissão apresentar uma emenda ou mais de uma emenda. Então a gente está nessa discussão, tanto é que foi estendido mais por 30 dias o prazo da comissão, né? Então ele está em debate, eu respeito a posição da Câmara, é um parecer de comissão, mas o plenário do parlamento ele é soberano, ele decide se ele autoriza ou não a gente a fazer o rotativo. Mas eu preciso trazer para a sociedade que existe prerrogativa do Poder Executivo em atuar nesse âmbito, né? De determinar onde se estaciona, onde não estaciona, se implanta ou não implanta. Poderia ter feito por decreto toda a ação do rotativo e licitar a empresa. Mas a gente julga interessante, importante, o debate, a democracia, as audiências públicas, que foram 2, falarem sobre o tema para poder respaldar o Executivo. Então, espero que a Câmara tome a posição. Se é sim ou não, a gente respeita. Bom, e nós vamos agora ampliar esse assunto sobre o trânsito aqui em Cachoeira do Sul, assunto que sempre que a gente traz a pauta aqui, a gente recebe muitas mensagens da audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o Maurício Cardoso, que é coordenador de trânsito aqui de Cachoeira do Sul. Maurício, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde, agradeço o convite. Está com a gente aqui também o Lucas Bica, que recém assumiu a função de coordenador de educação para o trânsito aqui no município, função também essencial. Lucas, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Daniel, muito obrigado pelo convite. Perfeito. Bom, você de casa pode participar com a gente aqui dessa conversa, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha, 51997697129. Bom, vou começar perguntando aqui para o Maurício sobre a questão da estrutura do Departamento de Trânsito, né? Porque a gente já tem aqui muitas mensagens, o pessoal está perguntando sobre modificações, estacionamentos, enfim. Como é que está hoje a estrutura do departamento para cuidar dessas coisas todas? A gente recebeu o departamento bem defasado, sem material algum. Tinha um resto de material do ano passado, que a gente começou as atividades no começo do ano para pôr alguma normatização em dia e encerramos. Agora está no processo de compra, materiais novos para o ano, e aí sim, começar o nosso sistema de implantação. Perfeito. Bom, deixa eu perguntar aqui para o Lucas também sobre a questão do comportamento do cachoeirense no trânsito. A gente vai ter muitas perguntas nesse sentido. Você está assumindo agora. O que você percebe assim como principais gargalos no trânsito? O cachoeirense é comportado? Não é? Quais são as principais questões a serem melhoradas? Bem, a gente tem acompanhado que falta muita parte de educação no trânsito nas escolas e também porque, consequentemente, quando é desenvolvido um trabalho nas escolas,
na hora da formação do condutor, ele já vai com uma base muito mais prática, mais teórica, né? E é muito complicado o trânsito de Cachoeira, né? A gente sabe que falta muita parte da educação e consciência para o motorista. Isso é bem perceptível. É verdade. Inclusive, tem uma situação que a gente percebe por vezes, dirigindo, andando pelas ruas, que é a questão da turma parar no meio da rua. Não, precisa pegar uma coisa na loja rapidinho. Ou alguém vai descer, ou alguém vai embarcar. O pessoal para no meio da rua, sinaliza, às vezes nem sinaliza e para o trânsito. Pode isso? Não, não pode. Até, inclusive, esse é o segundo item que é mais autuado na cidade. Primeiro é celular, uso de telefone dirigindo, e o segundo é parar em fila dupla, estacionar em fila dupla ou parar. Então, uma coisa que eu sempre falo, qualquer lugar que eu converso com qualquer pessoa, enquanto o cachoeirense, o motorista em geral, do Brasil, não Cachoeira somente, não entender que o trânsito não é o eu, é o nós, nunca vai melhorar. Não existe poder público que faça qualquer intervenção que vai mexer no individual da pessoa. A pessoa tem que entender que o trânsito é coletividade. Enquanto isso não acontecer, que o Lucas falou ali, as escolas não começarem a incentivar esse tipo de estudo mais aprofundado, quando chegar na fase adulta para dirigir, a pessoa vai sempre pensar no eu. Que é o caso, deu exemplo agora. O que é a fila dupla? É o eu preciso descer bem rapidinho. Eu quero só pegar uma coisa. Quem vem atrás, aguarde. Isso é um problema muito grave que a gente tem em várias cidades, não só em Cachoeira, né? Perfeito. Bom, nós já vamos começar colocando na tela aqui perguntas da nossa audiência. Vamos aqui para a primeira delas. É o Anderson Andrade, dizendo aqui o seguinte: as travessias nos cruzamentos são bastante prejudicadas pela falta de visibilidade por conta dos veículos estacionados. Pergunto por que de não haver o respeito da marcação de estacionamento nas esquinas da distância regulamentar de 5 metros, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Como é que está isso? Vocês estão pensando em algo nesse sentido? O que a gente pode dizer para o Anderson? Ontem mesmo eu saí à rua com a estagiária Tainara, do setor lá. A gente fez uma medição de várias ruas para exemplificar esse caso. Mas só deixando bem a par, o Código de Trânsito ele não fala que é obrigatório 5 metros. Ele estipula que aonde não há marcação, os 5 metros como referência pode ser feita uma autuação no artigo 8.1. Isso é uma coisa diferente de ser obrigatório 5 metros. Por exemplo, tem muitos casos que uma rua converte para o direita ou esquerda, que pode entrar caminhão, se eu botar 5 metros não passa o caminhão. Eu tenho que botar 10 às vezes. Então, esse negócio de engessar em 5, que está gerando muita dúvida na cidade, em vários pontos de discussão. Inclusive na discussão do rotativo. Exatamente. Né? Não é bem assim, tá? Mediante um parecer técnico assinado por um engenheiro de tráfego alertando e pontuando. Aquela esquina pode ser no mínimo 3, o mínimo é 3, mas com assinatura e laudado por um engenheiro especialista da área. Pode haver essas variações. O Código de Trânsito ele prevê os 5 metros para estacionamento e cabe ao município regularizar isso aí. Se ele quiser botar por padrão 5 metros em todas, salvo as exceções que precisam ser mais, pode. Mas aonde está demarcado, teoricamente, foi avaliado por um engenheiro que fez a marcação por algum motivo. Que a gente fez ontem uma conferência em 12 ruas, a gente foi lá em loco, fizemos a marcação, fizemos a metragem e vamos fazer um estudo, um projetinho no computador para mostrar o motivo que aquele lugar tem ou não tem os 5 metros. Existe alguma expectativa de modificar em alguma rua esse espaço ou não? Assim como está, assim ficará? Não, o que acontece? Desde que eu comecei, todas as intervenções que eu faço em cruzamentos, eu vou junto com o pessoal da sinalização e avalio o local. Alguma esquina que precise ser mais que 5 metros, a gente faz a medição, faz a verificação lá, a contagem de fluxo, aonde é o fluxo, o tipo de fluxo que tem naquela rua lá, e aí faz a avaliação. Esses 5 metros é do meio-fio ou da construção? Da construção. Da construção. Da construção. Tá bem. Bom, nós vamos para a tela, tem mais mensagens, vamos tentar dinamizar aqui para a gente responder o maior número possível, né? Eduardo, o setor de trânsito precisa dar uma atenção especial à ponte do bairro Augusta, que permite a passagem de veículos leves, mas tem carretas carregadas passando por lá. Ninguém está respeitando, a situação é perigosa e causa transtornos aos moradores. O que podemos dizer aí pro Eduardo? Eduardo, eu tenho que verificar qual que é a capacidade da ponte. Eu não sei te dizer de cabeça, não vou te mentir isso agora. Tá? A questão de fiscalização, o momento que for
identificado a capacidade, vamos fabricar uma placa informando a tonelagem permitida naquela ponte lá e sinalizar. Só que acontece o quê? Muitas pessoas, como eu falei antes, é o eu. Para mim é mais fácil eu passar por aqui do que fazer a volta na cidade. E não tem como ter um agente de trânsito ou qualquer pessoa onipresente em toda a cidade. Vai acontecer fatos que vão passar lá. Tomara que nunca ocorra uma tragédia. Mas por mais que a gente bote a demarcação, que a tonelagem lá é 10, 15, Inclusive, enfim. a produção me informa aqui que são 10 toneladas. Muito obrigado. Tá? Então, por mais que eu sinalize lá que são 10 toneladas, que eu não me recordo, eu acho que a placa não está mais lá, tem que até refazer essa placa. E o pessoal passar, eu não tenho como chegar lá e ficar um fiscal de plantão cuidando o caminhão que está vindo, se ele vai passar com excesso de carga ou não. Isso é um problema bem grave que a gente enfrenta em várias áreas. Tanto no interior também, que tem muitas pontes que a capacidade são 10 toneladas e passa um bitrem. Quem é o culpado se dá um acidente? Quando danifica a ponte, a gente fica interditado. Então, é uma culpa coletiva que muitas vezes querem botar só para o poder público isso aí. E é o que eu falei anteriormente. É o eu acima do nós. Deixa eu perguntar para o Lucas aqui o seguinte. A gente tem uma situação em Cachoeira do Sul, uma cultura de parar na faixa de pedestre. Majoritariamente, né? A maioria das pessoas para. Na verdade, talvez o assunto possa aqui gerar alguma discussão. Hoje, na redação, a gente estava discutindo aqui sobre a pauta dessa conversa, e aí algumas pessoas dizem assim, eu não concordo que todo mundo para, a gente tem que ter um certo cuidado. Como é que vocês veem isso? Porque tem algumas cidades que ninguém para na faixa de pedestre, o pedestre tem que esperar, né, a boa vontade de alguém que pare, ou então passar todo mundo para ele conseguir atravessar. Tá legal aí o comportamento do cachoeirense no trânsito em relação à faixa de pedestre, assim como o comportamento do pedestre. O que a gente pode melhorar nessa relação? A gente tem acompanhado em várias cidades na nossa região aqui, não é tão cultural o parar na faixa de segurança e respeitar o pedestre. Da mesma maneira como a gente tem ouvido relatos e até registros de acidentes ou quase acidentes, em que o pedestre não faz o procedimento correto de parar na faixa e aguardar o veículo parar, né, chegar a zero, para ele começar a progredir na faixa de segurança. O que traz um risco e acaba que pode vir a acontecer um acidente, tanto do motorista ter que frear bruscamente e ocorrer uma batida traseira, pelo fato dele ter parado brusco, ou do próprio pedestre vir a ser atropelado, né, vir a ser atingido por um veículo que não parou na faixa de segurança. Mas aqui a gente vê uma cultura bem maior. Ainda existe uma necessidade de maior respeito na área, né? Mas a gente vê uma cultura bem boa quanto ao respeito às faixas. Perfeito. Bom, ainda sobre essa questão de velocidade, né? Muitas pessoas terminam andando acima do que a gente tem ali a indicação por placas, ou que todo motorista deveria saber ao trafegar por uma avenida, por uma rua menor. A gente tem muitos pedidos aqui em Cachoeira do Sul de quebra-molas. Se a gente parar para acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores, frequentemente a gente vai ver ali uma indicação, minha indicação de um quebra-mola na rua tal. Quantos pedidos vocês têm ou indicações de quebra-molas lá no departamento? Olha, Tchê, eu não vou te dizer número exato, mas assim, é alguns por semana. O que acontece é que o pessoal não tem o conhecimento técnico dessa parte aí. Quebra-molas, ele na sua grande parte ele é proibido. Existem 2 exceções, que é um risco iminente e uma autorização de um engenheiro de tráfego para aquele local, baseado numa avaliação. Ele pode ser colocado nessas 2 situações. Então, tem mais fatores para ser avaliados e, às vezes, mesmo nessas 2 exceções da regra, ele não pode ser aplicado por causa da inclinação da via. A gente tem bastante pedido de quebra-molas para regiões de escolas que a rua é inclinado. Não pode, é proibido. Não tem nenhum engenheiro que vá assinar para autorizar essa implementação ali. Então, isso é uma coisa que o pessoal não tem esse conhecimento. E realmente não tem necessidade de ter esse conhecimento. Então, a gente já bota esclarecimento, porque muitas vezes não é má vontade ou não querer fazer. Realmente, o quebra-mola, ele reduz, ele ameniza muito os danos em caso de um acidente, só que ele não tem a legalidade em alguns pontos para ser instalado. Entendi. Muito bem, vamos aqui para a tela, temos mais perguntas da nossa audiência. O Carlos Rosano está dizendo aqui o seguinte: resido na rua Andrade Neves, próximo a 7 de setembro, e no nosso prédio temos um problema grave quanto ao estacionamento na frente das garagens. Como devemos proceder? Existe alguma regra no Código Nacional de Trânsito que prevê multas e guincho nesses casos? E aí, a pessoa quer sair de casa ou entrar e na frente da garagem tem uma criatura estacionada. E aí? Isso é uma reclamação comum que a gente recebe ligações no setor. Tem previsão de guincho, sim, o artigo 181.
Só não me lembro o parágrafo agora, são 22 incisos nele, eu não me lembro qual que se enquadra. Mas 181 é estacionamento, então pode ter remoção do veículo, com certeza. Aí a pessoa tem que ligar para o setor de trânsito, que a gente manda um agente no local lá para fazer a autuação e, se a pessoa não aparecer, o recolhimento. E qual que é o telefone do setor de trânsito quando tem uma situação como essa? Pode chamar no 99648-3919. Então, tá bem. Para quem não pegou o número que a gente não tinha aqui para colocar na tela, em GC, como a gente chama, quando a gente publicar aqui esse bate-papo, a gente destaca também esse contato. Bom, vou perguntar para a produção se a gente pode colocar já mais mensagens aqui. Tem mais perguntas. O povo está participante aqui, eu agradeço, né, quem separa um tempinho para questionar aqui. A Ângela Freitas, quando vão pintar as faixas de pedestres nos mais diversos pontos da cidade? Muitas estão totalmente apagadas. E aí? Com certeza, Ângela, tem várias faixas apagadas e muito perigosas. Só que, como eu falei, o nosso material do ano não chegou ainda. Está já na compra, na licitação. Ao momento que chegar o material para nós, vamos pôr em dia toda a sinalização da cidade. As faixas de pedestre, em primeiro momento, nas áreas escolares, e vamos abrindo para todas as faixas da cidade. E até algumas novas que precisam ser colocadas e algumas precisam ser substituídas, que estão no local irregular. Perfeito. Sobre educação para o trânsito, quais são assim as iniciativas mais recentes? O que vocês pretendem trabalhar com a comunidade? Tem muito essa questão escolar, né, que você mencionou, mas mesmo para aqueles que já são mais madurinhos, que já estão dirigindo, andando pela cidade, existe algum planejamento, né, de ações? Eu fui recentemente convidado a trabalhar no setor e a gente está passando por, como mesmo o Maurício falou, uma estruturação do material que a gente tem lá. Existia muito material acumulado, mas são materiais de gestão passada que tem logotipos de governo passado a nível estadual e aí a gente não pode usar, obviamente. E assim como informações que contém ali que já foram atualizadas, questão de notificações, de multas, que houve modificação da lei e modificação de valores. Então, a gente está passando uma organização nessa questão de materiais, a licitação para compra e gráfica para impressão do material também, que a gente não tem ainda esse registro de preço. E a previsão nossa, o planejamento nosso é para começar, quanto ao motorista já formado, questões de blitz educativas, né? Fazer como já estavam sendo feitas algumas a respeito disso. E a retomada dos trabalhos nas escolas, porque há muitos anos que não se vê a educação para o trânsito nas escolas retornando. Nosso plano é começar primeiramente pelas escolas e creches do município e depois ir abrindo para as escolas públicas estaduais e, se for possível, trabalhar nas escolas particulares também. Perfeito. Vamos voltar aqui para a tela. Destaco aí o número do nosso WhatsApp para você também interagir, fazer o seu questionamento ou comentar alguma situação. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Vamos aqui para a tela, é o Vinícius. Existe alguma solução para os engarrafamentos na esquina das ruas Dona Hermínia e Davi Barcelos em horário de pico? Ali a gente tem um planejamento e ontem foi uma das ruas que a gente verificou até para implementar algum sistema novo para redução de velocidade e para dar a mobilidade naquele cruzamento ali. Mas o grande problema que a gente enfrenta de engarrafamento é o motorista, infelizmente. Ontem até mesmo um rapaz me chamou a atenção nas sinaleiras, que o tempo é muito curto dos semáforos. Eu expliquei para ele, tu já parou para olhar um semáforo fechado, o que acontece? Ele disse, não parei. Eu falei, então faça esse teste como eu fiz há poucos dias. 90% das pessoas que param no sinal vermelho mexem no celular. Então, até o tempo de reação, quando o sinal abre, ela acabar a mensagem às vezes e arrancar, já fechou o sinal de novo. Então, volto a dizer, a mesma mensagem, sendo chato, é o eu acima do nós. Enquanto isso não for invertido, o trânsito vai ser caótico. Essa rua é problemática porque ela é um aclive, a visão é ruim, tem uma faixa de pedestre mal posicionada nela, na esquina, em frente a um salão de beleza lá, que não tem visão da faixa, somente quando tu chega na esquina que tu enxerga e causa muitas freadas bruscas e o engarrafamento ele ocorre por conta de falta de acesso e às vezes até de prática do motorista, que tranca lá na Júlio de Castilhos para atravessar ou entrar nela pelo medo de avançar. E a velocidade também, que é um impeditivo de o trânsito dar a fluidez correta. Uma pergunta, naquele mesmo local ali, para quem vai subir, né, em direção à chamada 5 esquinas, tem ali os tachões no meio da rua, né, então ela é uma pista dupla, mas tem uma placa de pare à esquerda. Precisa daquela placa de pare efetivamente ou não? A placa está
tá por acaso ali? Não, a placa foi colocada porque o pessoal interpretou como um siga livre. A conversão à esquerda. Não é um siga livre. Não é um siga livre. Porque para tornar um siga livre, eu teria que proibir todo o estacionamento no lado esquerdo da via. E não poderia ter aquele cruzamento que o pessoal faz, que é o X, que quem vem da Aparício Borges e sobe para 5 esquinas, entra para fazer o retorno. Ele deveria ser, se fosse usado como siga livre, somente para fazer o retorno para Júlio de Castilhos, e não para outras pistas, que é o que o pessoal fazia. Então a placa foi adicionada para fazer a parada obrigatória também, e não tem erro nenhum. Ela pode ser colocada nos dois lados. Preferencialmente, se for uma só, é no lado direito da via. Então a grande questão ali tem a ver justamente com o estacionamento, né? E por isso não é um siga livre. Se por siga livre ali, eu tenho que tirar, são 7 vagas que tem ali em frente à Escola Borges, logo acima ali da faixa de pedestres. Teriam que ser eliminadas. Entendi. E aí é um transtorno. Vamos voltar para a tela aqui. O pessoal está perguntando. A Carolina, na escola Angelina Salzano Vieira da Cunha, não tem sinalização e nem faixa de pedestre ou educação sobre trânsito para as crianças. Seria possível resolver? Não sei se o Lucas quer começar respondendo ou se o Maurício. Bem, referente à educação para o trânsito, a gente já recebeu no e-mail do setor solicitações de algumas escolas para fazer um trabalho na área, certo? Então, eu já peço o contato, provavelmente se for uma mãe de algum aluno, né, pedir para alguém da direção da escola formalizar um pedido para a gente. Se for um professor, sabe o caminho também, formalizar lá um pedido, que a gente coloca na agenda e programa um trabalho lá, sim. A gente tem a previsão de parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, que eles têm a escolinha, a cidade de trânsito, para a gente, mediante agendamento com eles, levar para as escolas e fazer um trabalho bem legal para as crianças. Sim. Perfeito. E a questão da faixa de pedestre, sim, vai ser adicionada a faixa de pedestre lá, já foi solicitado, o local lá é possível de aplicar a faixa, só aguardo o material. Tá bem. Temos ainda mais uma pergunta que a gente vai aproveitar para responder. Nosso tempo já está quase se esgotando. É o Paulo, temos 1 minuto aqui para a resposta. Existe a possibilidade da Júlio de Castilhos ter um estacionamento oblíquo para caber mais carros? Do jeito que ela está hoje, não existe a possibilidade. Teria que ser feita uma mudança, tirar vagas do lado direito da via para poder adicionar o oblíquo. E aí teria que ver tudo um estudo em questão de o ângulo de ser aplicado ali, de 45 graus ou de 90 graus, qual seria o mais adequado. Mas como está hoje, só adicionar o oblíquo não tem como. Mas também não existe, nesse momento, assim, um planejamento ou um estudo em relação especificamente a Júlio de Castilhos? Não, sobre isso não. Porque ali é um local, né, que muita gente estaciona, dos dois lados, é uma rua que tem ali a chance sempre de muitos acidentes, né? Sim, com certeza. É uma rua grande que dá várias possibilidades para quem gosta da área de trânsito, enxerga várias coisas que podem ser feitas nela. Só que depende de vários fatores, né? Então, um é a supressão de estacionamento, que é um problema grande em Cachoeira. Ninguém quer perder vaga. Por mais que eu vá criar no lado esquerdo mais vagas no oblíquo, eu perco algumas ao longo da via. Muito obrigado a vocês pela presença com a gente aqui no NT Sul. Nós conversamos aqui sobre as questões de trânsito do município. Maurício Cardoso, coordenador de trânsito de Cachoeira, e o Lucas Bica, coordenador de educação para o trânsito. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Nós nos encontraremos amanhã, a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!